Fala galera, professor Luiz Nascimento e hoje nós vamos falar sobre socialismo utópico, socialismo científico e anarquismo, três ideologias que surgem por meio do desenvolvimento da primeira Revolução Industrial. E o que é que isso tem a ver? A primeira Revolução Industrial, ela desenvolve também o capitalismo. É a partir da primeira Revolução Industrial que nós temos o que chamamos de capitalismo industrial. E com esse desenvolvimento do capitalismo, as desigualdades sociais elas cresceram. Os ricos ficaram mais ricos, os pobres ficaram mais pobres, e a situação dos trabalhadores, que à época da primeira Revolução Industrial eram chamados de proletariado, era uma situação muito complicada. Inclusive, vocês vão perceber nessa aula que os trabalhadores eles sempre estão na pauta principal dessas ideologias. Bora lá! A primeira ideologia que nós vamos falar é sobre o socialismo utópico. O socialismo utópico que defendia o fim das desigualdades sociais. Os seus pensadores, os socialistas utópicos, eles queriam o fim dessas desigualdades e buscavam uma sociedade mais justa, mais igualitária. Porém, eles tinham um problema. Eles não apresentavam formas concretas de superação das desigualdades. Então, eles sabiam qual era o ideal de sociedade, mas eles não apresentavam as formas como chegar aqui nesse ideal. Por isso que os socialistas científicos que virão depois deles irão olhar para trás, olhar para esses socialistas aí e dizer, opa, eles são utópicos, porque eles apresentam formas, na verdade eles apresentam o ideal de sociedade, mas não apresentam as formas como chegar nesse ideal. Também eles não apoiavam revoluções. Os socialistas científicos eles vão apoiar revoluções e os utópicos não. Eles não vão apoiar lutas de classe e tudo mais, eles vão acreditar que, por meio do progresso, numa perspectiva bem iluminista, inclusive, por meio do progresso e mesmo com a existência do capitalismo, há formas de garantir essa igualdade social. E aí vem os socialistas científicos, por meio de Karl Marx principalmente, mas também tinha seu braço direito Friedrich Engels, os dois responsáveis pela escrita do Manifesto do Partido Comunista. Defendiam o fim das desigualdades sociais também, porém eles apresentavam dois grupos ao longo da história, os explorados e os exploradores. Nesse caso, de contexto de Revolução Industrial, os explorados seriam os trabalhadores, ou seja, o proletariado, e os exploradores seriam a burguesia, os burgueses, os donos dos meios de produção, os donos do capital. Então eles acreditavam que para garantir uma igualdade social, o que é que deveria haver? Deveria haver uma revolução feita pelo proletariado. Por meio dessa revolução, o proletariado deveria tomar o governo. Porém, esse governo ele não seria para sempre. Esse governo iria agir até o momento em que a sociedade se encontrasse em uma igualdade social a nível que pudesse ser instaurado o comunismo, ou também pós-socialismo. Então, o socialismo científico é um meio para chegar do comunismo. Nós temos aí, então, que a fase final proposta pelos socialistas científicos era justamente o comunismo. Porém, para chegar nesse fim, nesse comunismo, necessitava-se dessa revolução do proletariado, desse governo do proletariado, para garantir que tudo ocorresse no processo. Uma coisa importante também dos socialistas científicos é a teoria da mais-valia, que eles defendiam, eles postulavam que o dono da fábrica, o capitalista, o burguês, ele não ganha somente pela venda do produto, pelo preço da venda do produto, e sim pelo salário que ele não pagou ao seu funcionário. Mas como assim, professor? Ele não pagava o funcionário o salário? Pagava. Sendo que o seu funcionário, ele produzia muito mais, em termos de valor, do que ele recebia seu salário. No exemplo bem simples, é como se um funcionário que trabalhava 16 horas por dia, no mês ele produzia o equivalente a 5 mil reais para a empresa, mas o salário dele era de 50 reais. Então, o lucro do capitalista residia justamente aí, nesses 4.950 reais que não eram pagos ao trabalhador. Porque quando a gente compara com o sistema de artesanato, quanto mais o trabalhador produzia e vendia, mais ele ganhava. No sistema de revolução industrial, na maquinofatura, nas indústrias, não importava se o trabalhador em um dia produziu mais do que no dia anterior, porque, por exemplo, a esteira, o ritmo de produção cresceu por meio
de mando do dono da fábrica, e esse trabalhador produzisse mais, ele não ia receber mais por isso. Ele só recebia o seu horário de trabalho, pelas 16 horas diárias. Então, ele vendia a sua força de trabalho, ele não vendia seus conhecimentos, ele não vendia sua qualidade de trabalho, e sim a sua força de trabalho. E, por fim, nós temos o anarquismo. O anarquismo que vai diferir bastante desses outros dois movimentos, porque, primeiramente, ele era contrário ao fim de qualquer dominação. Logo, é importante a gente perceber que ele era contrário até ao socialismo científico, porque no socialismo científico envolvia um governo feito pelo proletariado, e um governo indica uma dominação, e o anarquismo era contrário a qualquer tipo de dominação. Também era contrário a qualquer tipo de hierarquia. Então não deveria haver dominação, hierarquia, instituições que dominassem. E como seria feito essa gestão da população, da comunidade, da sociedade, por meio da autogestão, numa perspectiva de liberdade individual e coletiva, numa perspectiva em que a liberdade de um indivíduo é a extensão da liberdade de outro. A minha liberdade é a extensão da sua, a sua liberdade é a extensão da minha. Esses eram os pilares do anarquismo. Então o anarquismo ele não indica bagunça, ele não indica quebradeira, loucura, como muito se pensa por aí. O anarquismo, sim, existe uma organização, mas sendo que é uma organização bem diferente dos moldes capitalistas e que também possui algumas diferenças dos moldes socialistas. Essa foi a nossa aulinha, videoaula de hoje. Espero que você esteja sabendo de tudo. Para qualquer coisa, só me procurar, você já sabe meu contato, já tem lá no e-book. Confere, estuda direitinho. Tiver dúvida nas questões, fala comigo também. Até a próxima!